E aí, galerinha, como vocês estão? Bom, em 1944, como vocês devem saber, o mundo ainda estava vivendo o final da Segunda Guerra Mundial, certo? E o Japão estava num estado crítico, né? A economia estava uma merda, eles estavam perdendo territórios para os americanos e as coisas não estavam terminando muito bem para os japoneses, certo? Então, o governo japonês decidiu recrutar o tenente Hiro Onoda, das forças imperiais japonesas, e mandar ele e mais alguns gatos pingados para a ilha de Lubeng, nas Filipinas. As suas ordens eram simples: atrasar as forças americanas, continuar lutando e, o mais importante, não se renderem. Tanto ele como seus companheiros sabiam que era uma missão suicida, né? Eles não tinham chance de ganhar. Em fevereiro de 1945, as forças americanas aterrissaram e conquistaram a ilha de Lubeng, onde Hiro Onoda e seus companheiros estavam. E em poucos dias os japoneses ou morreram ou se renderam. Não demorou muito para que o exército americano sobrepujasse as forças imperiais japonesas. Mas Onoda e 3 de seus homens se esconderam na floresta e continuaram lutando. Em agosto daquele ano, os Estados Unidos soltaram as famosas bombas de Hiroshima, as bombas em Hiroshima e Nagasaki. E aí sim, o Japão se rendeu, foi o fim da guerra para o Japão. E é isso, cada um por suas casas, a guerra acabou e vamos acertar as contas depois, né? Mas Onoda e seus homens continuaram escondidos na floresta, sem saberem o fato de que a guerra tinha sido terminada e que o Japão tinha perdido. Então a guerra acabou, o Japão perdeu, mas eles não ficaram sabendo. Então eles continuaram na floresta, escondidos, lutando contra, não sei, contra qualquer um, contra os moradores de lá, talvez. A questão é que eles não sabiam que a guerra tinha terminado e continuaram lutando. Os governos japoneses e americanos decidiram soltar panfletos ao redor da ilha, né, para informar Onoda e seus homens, os que sobreviveram, que a guerra tinha terminado e que eles podiam voltar para suas casas, para suas famílias. Só que Onoda não acreditou nesses panfletos, ele achou que era um truque do governo americano, uma tática de guerra, né, para enganar eles, e eles continuaram lutando. É, eles viram os panfletos onde diziam que a guerra tinha terminado, que podiam voltar para casa. Ele falou: não, é mentira, é caô isso daí. Vamos continuar na floresta aqui intocado, vamos continuar lutando. Ok. Então, em 1952, cerca de 7 anos depois, eles continuaram nas florestas e os governos decidiram novamente jogarem panfletos na ilha, né? Só que dessa vez os panfletos tinham uma foto de seus familiares, os familiares dos soldados, pedindo para que eles voltassem para casa e que a guerra havia terminado. Mais uma vez, Onoda não acreditou e achou que era um truque, né? E continuou na floresta escondido lá, intocado, lutando. Até. Foi em 1952 que isso aconteceu. E depois disso ter acontecido, passou os anos até 1972, onde todos os homens de Onoda morreram, ou se renderam, ou morreram, e só sobrou ele. Ele ficou sozinho na floresta cerca de mais de 20 anos depois que a guerra terminou. Ele ficou escondido na floresta e só ele sobreviveu. E nesse mesmo ano, os governos japoneses e filipinos mandaram buscas atrás do Hiro Onoda, que era um misterioso sobrevivente do Império, do exército japonês, né? Mas eles não acharam nada. Onoda continuou desaparecido, ou talvez morto, né? Era o que eles achavam, né? Ou ele desapareceu ou ele tá morto. O tempo foi passando e a história de Onoda virou meio que uma
uma lenda urbana, ele virou meio que um mito. Em 1972, galera, tá certo? E nesse tempo existia um cara chamado Norio Suzuki, que era um tipo de aventureiro, né? Ele largou a escola pra pegar sua mochila e bater perna pelo mundo aí, pedindo dinheiro para continuar suas aventuras, dormindo, sei lá, em pontos de ônibus, dormindo em carros estranhos. Era um aventureiro, né? Ele queria passear pelo mundo. Ele gostava de histórias lendas igual a de Hironoda. O Suzuki gostava dessas histórias e ele gostava de ir atrás. E em 1972, Suzuki procurava outra aventura. E a história de Onoda caiu como uma luva. Ele ficou sabendo de um sobrevivente do exército japonês que estava teoricamente escondido na floresta e falou: é isso aí, é isso que eu vou fazer, eu vou atrás desse cara e eu vou achar esse cara. Tudo bem, mandaram. O governo mandou buscas, o governo japonês mandou buscas, o governo americano mandou buscas atrás de Hironoda. Eles não acharam nada, mas o Suzuki achou que ia conseguir achar o cara, né? Então é isso aí. Ele decidiu procurar, ele viajou para a ilha de Lubeng, nas Filipinas, atrás de Hironoda. E depois de 4 dias ele encontrou Onoda no meio da floresta. Que coisa, não? Eles ficaram um tempo na floresta depois que eles se encontraram e se viraram meio amigos, ficaram trocando ideia e tal. E Suzuki perguntou, nessas conversas ele ficou com dúvida, cara, por que que você... Ele já tinha falado pra Onoda que a guerra tinha acabado e que ele podia voltar pra casa, né? E dessa vez Onoda acreditou porque era um japonês, então ele podia confiar. Então o Suzuki perguntou pro Onoda, cara, a guerra acabou, vocês já perderam, o que te fez depois de tantos anos continuar lutando dessa forma? E o Onoda respondeu, cara, foi me dada uma ordem, eu recebi um comando de ficar e não desistir. E foi isso que eu fiz. Por 20 anos eu estava seguindo ordens. Mesmo que não faça sentido, eu estava seguindo ordens. Esse era o meu propósito. Mesmo que tenha sido sem sentido mesmo, né? Porque ele estava lutando por um império que não existia mais, eles perderam a guerra, mas ele continuou lutando. Esse era o propósito dele. É... Assim começa o quarto capítulo de... Eu sempre esqueço a merda da tradução desse livro. A sutil arte de ligar o foda-se, né? Porque eu li em inglês, porque o título em português é uma merda, em inglês já é uma merda, imagina em português, né? Então, com essa história de Onoda e Suzuki, que começa o quarto capítulo, que é o valor do sofrimento. Aqui o Mark explica que os humanos constantemente dedicam parte de suas vidas em causas inúteis ou destrutivas. E é difícil de imaginar como Onoda foi feliz vivendo naquelas condições por 30 anos, no meio da floresta, comendo bicho, fazendo suas necessidades e, sei lá, limpando com folha de bananeira, não sei. Mas posteriormente, Onoda disse que não se arrependia de nada, que estava orgulhoso de suas escolhas e que foi uma honra defender um império inexistente. E Suzuki, que era o aventureiro, disse algo parecido. Disse que ele estava fazendo exatamente o que ele gostaria e o que ele deveria fazer, e ele não se arrepende de nada. Então, Onoda e Suzuki, mesmo em situações diferentes, eles tinham o mesmo propósito, sabe? Eles tinham um objetivo e eles foram atrás desse objetivo. Esses homens escolheram como eles gostariam de sofrer. Um escolheu sofrer em defender um império caído, e o outro escolheu sofrer nas suas aventuras. Para ambos, esse sofrimento foi em prol a uma causa maior, e eles aguentaram e até aproveitaram esse sofrimento porque significava algo para eles. Se o sofrimento é inevitável, a pergunta que deveríamos fazer é... Não, a pergunta... O sofrimento é inevitável na vida. Então, a pergunta que nós deveríamos fazer não é como que eu paro de sofrer, e sim
Por que eu estou sofrendo? Por qual propósito? O seu sofrimento tem algum propósito? Você está sofrendo por algo? Essa é a pergunta que você deveria fazer, segundo Marx. Segundo Marx, não, porra. Segundo Marx. Segundo Marx. Beleza. Então, Onoda voltou ao Japão, né? Depois de ter trocado essa ideia com Suzuki, com seu conterrâneo. Ele voltou para o Japão em 74 e virou uma subcelebridade do seu país. Todos queriam saber das histórias dele e como ele passou 30 anos no meio da floresta, né? Eles queriam saber qual foi a experiência que ele teve. Mas quando ele chegou no Japão, o que ele viu, a situação que ele viu no Japão deixou ele horrorizado. Era uma cultura consumista, capitalista e superficial que perdeu todas as tradições de honra e sacrifício no quais ele e a geração dele lutou. Então imagine só, o cara sofreu na floresta, o cara sofreu por um valor que depois que ele voltou desse sofrimento não existia mais esse valor na terra dele. Então imagina o estado que o cara ficou. E acabou encarando o fato de que sua luta não significou nada. O Japão por qual ele acreditou e lutou já não existe mais. E ele entendeu a verdade. Que a verdade era que foram 30 anos jogados fora. 30 anos desperdiçados. Então, em 1980, ele se mudou pro Brasil, pro Brasilzão nosso, e ele ficou aqui até ele falecer. Então, ele desistiu do Japão e veio pro Brasil. Pra você ter um nível da ideia que o cara, porra, o Japão tava foda. O autoconhecimento, explicando o Mark, funciona em etapas, o autoconhecimento. A primeira etapa é entender as suas emoções. E esse é o nível mais básico, porém muitas pessoas não têm esse nível básico de acesso às suas emoções. E podem levar anos de prática até que essa pessoa consiga entender as suas próprias emoções. Você vê o quão louco é isso? Você não sabe interpretar o que você está sentindo. Isso é, quando você para pra pensar, é maluco. A segunda etapa é a habilidade de se questionar. Por que eu estou sentindo isso? Então primeiro você vai entender, eu estou sentindo tal coisa. Então depois que você entender que você está sentindo tal emoção, você vai se questionar, tá, mas por que eu estou sentindo isso? Esses questionamentos são difíceis de serem respondidos corretamente. E é por isso que pessoas fazem terapia, né? Porque isso ajuda. Ter uma pessoa na sua frente te ajudando a dissecar essa emoção que você sente. Pergunta, o que você sente? Você está bravo. Por que você está bravo? Qual é a causa desse sofrimento? Qual é a causa dessa emoção que você está sentindo? Terapia é bom por causa disso, faz a pessoa questionar a própria emoção, as próprias emoções no caso, né? E assim encontrar a raiz dessas emoções ou dos problemas e assim mudar. E o nível mais profundo do autoconhecimento são os nossos valores pessoais. Por que eu considero isso um sucesso ou um fracasso? Como eu estou escolhendo meus parâmetros e por qual padrão eu estou julgando a mim e a todos ao meu redor? Então, esse terceiro nível de autoconhecimento é baseado nos nossos valores e em como e nossos valores é a régua no qual mede todas as nossas ações e emoções. Se vocês ouviram isso, passou um cara sem valor nenhum, provavelmente, de moto. Desculpe por isso. E os nossos valores são a base de tudo o que fazemos. Se os nossos valores não são úteis, tudo o que é baseado neles, como nossas emoções, pensamentos, ações, tudo é baseado nos nossos valores. Revite é foda. Os nossos valores ditam tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa. E é isso aí, se nossos valores são uma merda, todas as nossas ações e emoções estarão fora de controle. Muitas pessoas não conseguem responder a essas questões.
e isso as impede de alcançar um conhecimento mais profundo sobre si mesmas, pois isso as levariam a respostas difíceis de engolir. E quanto mais desconfortável e dura é a resposta, maiores são as chances dela ser verdade. Então muitas pessoas não questionam as próprias emoções porque se elas forem na raiz do problema, na raiz do que elas sentem, elas vão descobrir algo que elas não vão gostar. Então muitas pessoas evitam. Olha que loucura! As pessoas evitam conhecer a si próprias melhor por medo de se machucarem, por medo de descobrir coisas que elas não gostariam de terem descoberto. Isso é uma doideira, cara. E depois que você entende isso. E aqui o Mark dá um exemplo do guitarrista Dave Mustaine, da banda Megadeth. Que, bom, como eu sou um cara que curte rock, eu entendo, eu sei a história. Dave Mustaine era o guitarrista da banda chamada Metallica, no começo do Metallica, e ele foi chutado do Metallica, né? Os integrantes do Metallica acordaram ele no busão, ou acorda aí, deram uma passagem de volta para ele, chutaram ele do ônibus e deixaram ele na estrada. E é isso, e foda-se. Então Dave Mustaine ficou tão puto que ele decidiu, agora eu vou fazer uma banda melhor do que o Metallica. Esse vai ser o meu objetivo. Esse vai ser o meu valor. Olha só. Então o Mustaine fez uma banda, certo? O Megadeth, que é uma das maiores bandas da história, todo mundo conhece o Megadeth. E apesar de ele ter criado uma banda de sucesso, ter conseguido vários fãs, ter conseguido fama, dinheiro e sucesso, em uma entrevista ele admitiu que ele se sentia um fracasso. Porque apesar de todo esse sucesso, essa fama, pra ele ainda era o cara que foi expulso do Metallica. Olha que doideira, cara. O cara fez uma das maiores bandas da história, ficou famoso, conseguiu tudo que as pessoas gostariam de ter, só que o valor dele era comparado ao Metallica. Então, o Metallica tá aqui alto, porque o Metallica é uma das maiores bandas da história também. O Megadeth também, só que ele não é, o Megadeth não é tão grande quanto o Metallica. Então, apesar dele ser grande, o parâmetro de comparação dele era o Metallica. Então, não importa o quão alto ele esteja, para ele vai estar sempre abaixo do Metallica, fazendo dele um fracasso no ponto de vista dele. Olha como os valores ditam tudo que a gente faz. Os valores moldam a forma que a gente enxerga o que é fracasso e sucesso na nossa concepção. E aqui o Marx explica que há alguns valores bem comuns que podem causar problema na vida das pessoas. Os valores são o prazer, porque o prazer... Pesquisas apontam que pessoas que costumam gastar energia com prazeres superficiais se tornam mais ansiosas, mais instáveis emocionalmente e mais depressivas. Prazer é a forma mais superficial de satisfação e é tão fácil obter esse prazer quanto é fácil perdê-lo. Prazer não é a causa da felicidade, é o efeito dela. Então, ou seja, o primeiro valor que causa uma qualidade de vida ruim nas pessoas é o prazer. O prazer só pelo prazer não significa nada. É como uma chama que se acende e se apaga muito rápido e não significa nada. Então, o prazer é tão rápido de você conseguir quanto é rápido de você perdê-lo. O segundo valor que as pessoas costumam ter, e aí pode acabar dando problema na vida delas, é o sucesso material. O problema em dar muito valor a coisas materiais é que você acaba colocando isso acima de outros valores mais importantes, como honestidade, caráter, compaixão, respeito. Isso que uma pessoa de valores certos deveria ter. Quando você tem muita fissura em coisas materiais, tudo que é material você acaba considerando mais importante do que coisas realmente importantes, como esses valores, né? Quando a pessoa se avalia não pelos seus comportamentos
e sim pelos símbolos de status que ela possui, como, sei lá, dinheiro, carro, fama, essas coisas. Então essa pessoa não apenas é uma pessoa rasa e vazia, como ela provavelmente é uma pessoa cretina. E agora eu vou ter que tomar uma água aqui porque a garganta tá começando a pegar. O terceiro valor que as pessoas deveriam repensar em tê-lo é sempre estar certo. Todo mundo gosta de estar certo, né? É muito bom se sentir estar certo, né? Falar, eu bem que te avisei, é muito bom falar isso, né? Mas o fato é que se a pessoa se baseia em estar certa o tempo todo, ela perde a chance de aprender com seus erros. Porque como nós já vimos antes, ninguém é perfeito, todo mundo erra, certo? E é muito mais útil assumir que você é um ignorante e não sabe tudo para promover um constante estado de aprendizado e crescimento. Então, assuma que você não sabe nada, que você vai crescer muito mais na vida e vai aprender muito mais. É aquilo, somos eternos alunos, não importa quanto você aprenda, sempre há mais a aprender. O quarto e último valor ruim é permanecer positivo. Olha, você esperava por essa? Você que é uma pessoa sempre positiva, não, tá tudo bem, a vida tá ótima, não tem problema, a gente vai levando. A verdade é que às vezes a vida é uma merda. E a coisa mais saudável a se fazer seria admitir isso. Por exemplo, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, ó. Fazendo barulho aqui, um carro, um vagabundo fazendo barulho. Isso é uma merda. Não tem como ser positivo com isso, certo? E às vezes a coisa mais saudável a se fazer seria admitir. Porra, o cara tá fazendo barulho aqui, é uma merda isso. É melhor você admitir do que falar, não, ele tá fazendo barulho, mas tá tudo bem, que ele tá feliz, ele gosta de fazer o barulho. Não, ele tá fazendo barulho porque ele é um merda e é uma merda. E é isso. Admitir é sempre melhor. Negar as emoções negativas cria mais emoções negativas. E isso acaba virando uma bola de neve. Você meio que vai jogando as emoções negativas para debaixo do tapete para evitar elas e ela vai se acumulando. E quando você vê, pô, aí sua vida tá uma merda mesmo. Bons valores são realistas, socialmente construtivos e controláveis. Quando temos valores ruins, nós estamos nos importando com coisas que não importam e farão sua vida pior, assim como esses valores que eu acabei de falar. Resumindo, o autoaperfeiçoamento, ou seja, a sua constante evolução como pessoa, é baseado nesses bons valores, porque quando você se importa com coisas melhores, você arruma problemas melhores. Todo mundo tem problema, cara. Agora vai de você qual tipo de problema que você quer ter na sua vida. Se é um problema bom que vai te fazer crescer ou um problema ruim que vai te manter na merda. Só um momento. E é isso. E é simples, as coisas vão mal. As pessoas nos deixam putos, merdas acontecem, carros passam fazendo barulho aqui, motos fazem barulho. E é isso, e tá tudo bem. É uma merda, mas tá tudo bem. Emoções negativas são importantes para a saúde mental. Mental e emocional, né? Negar essa negatividade perpetua os problemas ao invés de resolvê-los. Então quando você tem um sentimento ruim, uma negatividade, sei lá, alguém tá te perturbando, você tá com algum problema, você tem que falar, cara, isso é uma merda, eu tô me sentindo mal, eu tô puto. E quando você assume, pronto, agora você tem que resolver. Você tem que assumir o problema para depois resolvê-lo. Não adianta você ignorar. E como dizia Freud, um dia, quando olharmos para trás, os anos de luta lhe parecerão os mais belos. Por isso, todos esses valores são ruins na vida de uma pessoa. Porque alguns dos melhores momentos da vida nem são prazerosos, nem bem-sucedidos e nem positivos. Esses momentos que não têm prazer, esses momentos desconfortáveis, esses momentos ruins que você se sente mal, são esses momentos que te farão crescer. E são esses momentos
que você vai olhar em retrospecto e pensar, cara, aquilo foi importante pro meu crescimento hoje. Se eu sou o que eu sou hoje foi porque eu passei por aquilo ontem, entende? E é isso, pessoal. O quarto capítulo, o valor do sofrimento, termina aqui. Até o próximo vídeo e tchau.